Fala pessoal, boa noite. Como vocês estão? Tudo em cima? Vamos chegando. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, sobre como controlar as nossas dívidas, como organizar a nossa vida financeira. Jéssica Almeida, olá. Fábio, e aí? De onde vocês estão falando aí? Quero saber de onde vocês estão falando. Nosso convidado Lázaro já está aí, ó. Bruninho, Felipe, Lise. E aí? Vamos conversar hoje sobre como organizar aí as nossas vidas financeiras, né? E dentro disso, como organizar, como a gente negociar dívidas, né? Se a gente tem um empréstimo, se a gente tem um financiamento, como que a gente faz isso, tá? Mariana Lazzarini chegando aí. Alexandre, olá. Vamos ter um papo aí com o Dr. Lázaro. Já fixei aí um link para vocês, tá? Um grupo gratuito para a gente falar melhor sobre isso no final aí da nossa live. Beleza? Então, assim, para quem quer organizar a vida financeira, para quem quer pensar a longo prazo, pensar na aposentadoria, pensar no seu filho que acabou de nascer, e aí você olha para sua vida, às vezes está muito desorganizada, às vezes está com dívidas, às vezes você está pressionado e vê que o seu patrimônio ele parece que não sai do lugar, parece que você está pedalando, pedalando, pedalando e está ficando no mesmo lugar, né? Então, ó, a Alice falando do Rio Grande do Sul, terra boa, adoro aí. Tem ações de empresas aí, né? Sou acionista do Banrisul e é isso aí, ó. Alexandre, o nosso convidado está aí para a gente falar melhor, ele é especialista nesse assunto, tá, pessoal? Então a gente vai abrir para perguntas, separe a sua pergunta aí e quem já é do grupo, que tiver perguntas e dúvidas sobre o nosso desafio também, já pode mandar também que a gente vai responder todas as dúvidas. Tá bom, Karine? Olá, o pessoal tá chegando aí. Então a gente vai trabalhar esse tema tão importante, né? Às vezes a gente passa a vida, passa os anos e vê que o nosso patrimônio fica meio estagnado, a gente fica cada vez mais com dívidas e a gente vive uma vida muitas vezes pressionado, né? Ninguém gosta de ter gente batendo na nossa porta cobrando, ninguém gosta de receber telefonemas. Saia daqui sabendo o que fazer com o nosso dinheiro. A gente saia dessa situação de uma vez por todas. Beleza? André, meu amigo. Vicente, meu amigo. E aí, Selma? Vamos lá, então? Fala, meu grande Daniel. Fala, meu caro, beleza? Tudo tranquilo? Satisfação imensa, viu? Estar aqui debatendo com você. Tema importante. Estava te ouvindo aqui. Olha, tem muita coisa para falar para ajudar essa galera a alavancar, viu? Tem muita coisa mesmo. Beleza, Lázaro. Obrigadão por ter aceitado o convite. Eu já tenho uma pergunta aqui, que já é para a gente entrar logo no tema e já poder ajudar o pessoal que está nessa situação, né? A gente tem uma Itália inteira de endividados no Brasil, né? Verdade. Então, você sabe melhor do que eu isso aí, né? Então, olha só, a gente tem a população da Itália inteira, né, dentro do Brasil com problemas financeiros, com dívidas, com empréstimos, com financiamentos, e a gente está querendo resolver esse problema. A gente está aqui para ajudar, né? Vocês estão vendo o Lázaro aí? O Lázaro está aí com a gente? Como é que é? Parece que o Lázaro caiu lá. Então, assim, eu vejo como o primeiro passo é a gente
para a gente organizar a nossa vida financeira, é primeiro mudar a nossa mente, né? A gente precisa mudar a nossa mente, porque se a gente mantiver o mesmo comportamento, como a gente vive e tudo, a gente não consegue mudar. Então, o Lázaro voltou aí, beleza? Ó, esse Voltou, padrão agora de sim. exercício que eu quero aqui na live, hein? Rapaz, deu um susto aqui, apareceu concluir, aí voltou e solicitou, mas estamos aqui. Repete Beleza, aí e vamos embora. beleza. Ó, então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer para você aí e para o Manda pessoal aí. já ir se inteirando sobre o assunto. Como que você vê que é o primeiro passo para a pessoa conseguir sair dessa situação, né? Ela está, vamos supor aqui, a pessoa que já tem empréstimos consignados, já tem financiamento habitacional, já tem financiamento de carro. Como sair dessa situação? Qual é o primeiro passo, Lázaro, para essa pessoa resolver a situação dela? Boa noite, obrigado aí pela participação. Satisfação imensa, Daniel. Isso é bom, porque o propósito de trazer essas informações é para ajudar essa galera a diminuir essa Itália, né? Diminuir esse tamanho desse pessoal que está nessa situação e levar para uma situação mais confortável. Eu te garanto uma coisa: a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ter clareza. Se a pessoa não tiver clareza e não reconhecer que está devendo e que precisa achar uma solução, cara, pode vir os melhores especialistas para poder trazer a solução, mas ele não vai conseguir sair daquela mesmice. Entende? É muito importante que a pessoa tenha clareza e saiba aquilo que está devendo. Elencar sua dívida, pegar ali, anotar. Por exemplo, um colega meu me ligou hoje para mais cedo, dizendo que, Lázaro, vou assistir a live porque eu estou com o meu carro em atraso e te confesso que não sei resolver. Infelizmente, a gente não é ensinado para lidar com dívida, né? A gente não tem esse ensinamento. Mas é muito natural que, assim, eu reconheci, a primeira coisa que eu disse, eu estou em atraso, em virtude da pandemia, e quero negociar, mas eu ligo para o banco e o banco não me dá uma solução. É bom o cara ter a clareza, ele ligou, ele foi lá, ele venceu o medo dele, ele já está de parabéns por isso. Porque ele já foi, tomou a iniciativa e não esperou o banco ficar ligando. Mas eu perguntei, tu sabe quanto é que tu tá devendo? Ele disse, rapaz, eu sei, e eu quero só negociar para chegar a uma situação. Então, quando ele disse, eu sei, eu disse, pronto, ele determinou clareza para mim. Então, ele sabe realmente o que está acontecendo e aonde ele quer chegar. Isso é fundamental para você conseguir solucionar a sua dívida. Então, a primeira coisa que eu digo, a primeira dica que eu dou, quer negociar, quer aprender a negociar, saiba o que você está negociando. Tenha clareza, descubra qual é a dívida, que é muito tranquilo e muito fácil de resolver. Bacana. Eu até estava falando aqui um pouco antes que essa situação a gente precisa começar a mudar o que a gente pensa, né? Correto, correto. Então, assim, para a gente sair de uma situação que a gente tá, a gente precisa mudar. E para mudar, a gente precisa alterar o nosso software, né? O software mental, vamos dizer Perfeito. assim, mudar os pensamentos, mudar hábitos, mudar aquilo que a gente pensa, para a gente Correto. poder começar a ter resultados diferentes, né? A gente não, se a gente tiver os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos, para a gente sair de um ponto A para um ponto B, a gente precisa fazer mudanças, né? Eu gosto da analogia do carro. Muitas vezes, quando a gente está nessa situação, é como se a gente pegasse o nosso carro e dirigisse, né? Rumo ao sul, por exemplo. Só que a gente não sabe onde a gente está indo. A gente não sabe se a gente está indo para Porto Alegre, né? A Perfeito. gente não sabe se a gente está indo para São Paulo, se a gente está indo para o Paraná. Então, em primeiro lugar, a gente precisa saber para onde que a gente vai. E sabendo para onde a gente vai, a gente já tem um GPS, já sabe exatamente o que fazer. Não adianta nada a gente pegar o carro e andar. A gente vai gastar gasolina e não vai chegar onde a gente quer chegar. Então, e muitas das vezes a gente nem está no banco da pessoa que está dirigindo, a gente está no banco do carona. Então, em primeiro lugar, a gente tem que pegar no volante, assumir aquilo e poder saber onde que a gente vai chegar. Nós vamos para Porto Alegre, então vamos colocar no nosso GPS, a gente tem que pegar a BR e tal, depois chegar em São Paulo, depois descer mais. Então, é como você estava falando aí, né, Lázaro? Primeiro ponto, ele atrasou a parcela do financiamento. Então, assim, quanto que é essa parcela? Qual que é a taxa de juros? Quanto dessa dívida que eu já paguei? Como que eu vou fazer para negociar com o banco, né?
qual que é a proposta que eu vou fazer, não que eu vou aceitar do banco, né, para poder quitar essa dívida. Eu não vou implorar para o banco uma proposta. Eu vou juntar um dinheiro, eu vou vender coisas, vou fazer algumas coisas na minha vida, que eu tenho que fazer essa mudança, como a gente falou no começo, para a gente poder fazer uma proposta do banco abaixo, para quitar ali a dívida por completo, né? Então, como é que você vê essa questão aí, Lázaro? É muito importante, quando você pega a dívida, você olha para ela, dentro do olho dela, eu quero resolver esse problema. E você começa a elencar logo tudo que está acontecendo, você começa a ter um rumo. Como você estava falando, eu vou pegar a estrada. Já começa a estudar a estrada, qual o percurso, qual a BR que eu tenho que entrar. Para poder chegar no meu destino, eu vou ter muito mais certeza de como negociar. Ele falou assim, Lázaro, eu tive dificuldade na negociar com o banco porque os caras não facilitam. Beleza, mas qual era a proposta que você queria? E o banco ele nunca vai facilitar. É a estratégia dele. Eu não culpo o banco, é a instituição financeira, ele vive disso. Então, quando você vai negociar, seja com qualquer instituição, você tem que ter logo o que você quer, como você quer chegar, qual o valor que você pode pagar. Eu me deparo com muita gente, Daniel, que quer pagar uma dívida e até às vezes aceita para parar de receber a ligação, mas não consegue cumprir. Mas não consegue cumprir porque, assim, se deixou o emocional levar, não verificou se aquele valor cabia dentro do orçamento dele, cabia dentro das finanças, e aí deixou. Então, nessa brincadeira, vai voltar a descumprir. Você não precisa aceitar de primeira quando você está negociando. Você está negociando, apresentou um valor, o credor devolveu o outro, não cabe no teu orçamento ainda, continua negociando. Não para agora. Tu só pode aceitar a proposta quando ela couber no teu orçamento. A partir desse momento, é muito provável que você não volte a atrasar. Só se acontecer uma coisa mirabolante. Mas quando você consegue fechar um acordo em que ele cabe no teu orçamento, perfeito. Isso vai muito mais além. Então as pessoas têm que parar de ter uma ideia de querer aceitar tudo aquilo que eu vou negociar. A primeira coisa que botam, beleza. Se eu tenho dúvida se eu estou negociando e não sei se aquilo ali realmente é o mais correto, cara, procura um colega, procura alguém especialista. E eu não digo só um profissional liberal, mas alguém que entenda aquilo que você está conversando, que possa te dar um caminho de como você pode resolver. E principalmente, se você não tem emocional, eu nem recomendo que você inicie a negociação. Peça para alguém fazer isso por você, porque ele vai ter muito mais clareza, muito mais objetivo, muito mais tranquilidade para resolver esse problema por você. Isso facilita muito. É verdade, você falou uma coisa muito interessante aí, Lázaro. Até só comentar aqui que o Marcos Fábio falou assim, dar um F5 na mente. Tem que atualizar a mente, Boa, realmente, né? boa. Tem que sair dessa. E em linha disso, em linha com o que você está falando, realmente, muitas das vezes, a melhor pessoa para negociar no momento não é você mesmo. Por quê? O que acontece muitas das vezes? Quem está com dívida já está um pouco com a cabeça fora saturado do lugar. No sentido, assim, de baixa autoestima, às vezes, né? Então, assim, no trabalho já não está muito legal, em casa também. Então, uma coisa vai levando a outra. E aí, você até pode ser um vendedor, um bom negociador, mas muitas das vezes essas coisas tá tão movendo a sua mente ali que você nem vai conseguir avaliar muito bem a proposta do banco, a proposta que você tenha para fazer, né? Então, assim, é muito importante que você tenha essa consciência, né? Ou que você consiga colocar a cabeça no lugar, né? Para poder fazer essa negociação, dar um tempo, né? E começar a fazer a coisa de uma forma correta, né, Lázaro? Daniel, quando a gente está imerso dentro do problema, a gente não consegue ver que existem soluções dentro, por fora, que a gente possa encontrar. Por isso que quando a gente partilha com alguém que a gente confia essa situação, a pessoa diz, olha, eu acho que você pode fazer assim. Ou eu até vi o Daniel comentando uma solução numa live, ou vi o Lázaro falando isso, isso, isso. Entende? Alguém de fora traz uma novidade que a gente não está conseguindo ver. Porque a gente está imerso no problema, a gente quer tirar ele da vida. A gente quer tirar ele da nossa cabeça, tirar isso o mais rápido possível. Mas às vezes você tira da pior forma, que ele volta de novo, e às vezes volta muito maior. E isso é o que eu vejo constantemente. E você falou uma coisa interessante. Isso mexe tanto com o emocional, com o familiar, em que, graças a Deus, a gente já conseguiu converter situações, a gente já estava levando o divórcio. A dívida estava tão assim, já envolvendo não só mais o devedor, como mais toda a família, a gente já estava quase levando o divórcio.
Então, é uma situação em que as pessoas têm que entender que é possível resolver, tem solução para todos esses problemas, mas às vezes a gente precisa só parar, respirar e ter um olhar mais racional para essa atividade. E aí sim você consegue ter muito mais tranquilidade e muito mais êxito, né? Isso é uma coisa bem mais tranquila. Essa questão aí, o emocional ele manda muito. E até Demais. foi uma coisa que a gente colocou no grupo aí, tem até o link aqui embaixo, um grupo no WhatsApp que a gente criou, um desafio de 7 dias, 0 dívidas. No Show, primeiro show. dia, eu até citei isso aí lá, a gente falou sobre o pensamento, além disso tudo, do pensamento de curto prazo, às vezes de alguns sentimentos que as pessoas muitas vezes não controlam da forma como deveria, e isso acaba se refletindo na vida financeira. Por exemplo, a ansiedade. Então, se a pessoa ela não consegue muito lidar com isso, né? Então ela acaba descontando em compras por impulso, né? Ela acaba descontando uma situação ruim no trabalho, ou em casa, ou um desafio muito grande que ela passa, ela acaba descontando em compras de impulso, em uma alimentação, às vezes, desregrada e cara, né? Então, assim, e aí isso vai virando uma bola de neve, uma coisa vai levando a outra. Então, nada adianta a gente passar estratégias aqui, passar técnicas de negociação, como a gente vai fazer, se o emocional não tiver no lugar. É como aquela analogia do software, né? A gente tem um computador lá funcionando normal. E a gente pega um vírus, né? A gente clica num link lá e pega um vírus. O que acontece com o computador? Ele vai começar a fazer coisas que não é o ideal, que não é aquilo que a gente gostaria que ele fizesse, ou que aquilo que é considerado correto, né? E muitas das vezes, esses vírus, né, são os nossos hábitos, ou pensamentos que a gente tem, ou atitudes precipitadas por conta do nosso emocional, por conta do software da nossa mente, né? A nossa mente é o hardware, é o computador, e o nosso software são os pensamentos, são aqueles sentimentos e muitas vezes os hábitos que a gente cultiva e que às vezes vem lá de trás, lá da infância. Então a gente tem que saber trabalhar isso aí para colocar a vida financeira no lugar. E isso a gente tem técnicas. E a gente pode até aplicar as técnicas, isso pode até funcionar no curto prazo. Mas se essa estrutura mental não for alterada, isso ao longo do tempo tem grandes chances de poder voltar, né, Lázaro? Tem muito, Daniel. E uma coisa assim interessante estar falando. Quando você consegue colocar essa situação na sua vida e reconhecer esse problema, e não permitir que isso vire um hábito compulsivo, de você a todo momento se desgastando, sem um controle das suas dívidas, você não vai adiantar eu passar aqui inúmeras técnicas de negociação se você não começar a mudar nos pequenos detalhes. Entende? Quando eu digo assim, você tem que ter clareza daquilo que você quer resolver. Mas não é só daquela dívida, mas é de todas as suas finanças. Se você não tem um planejamento financeiro, você não vai saber como é que você vai negociar. Você não vai saber quando é que vai comportar dentro do seu fluxo de caixa. Então você vai tender costumeiramente, a voltar para o mesmo ponto. Então comece logo a procurar hábitos novos. E esses hábitos não precisam ser de uma vez. Um pequeno hábito, por exemplo, o cara tem um hábito de todo dia, claro que nessa pandemia está diferente, mas o cara tem um hábito todo dia de tomar um cafezinho fora. Se você sabe que aquele cafezinho lhe consome, vamos dizer assim, um gasto mensal, que você poderia evitar, comece a tirar essas situações para que você possa começar a controlar. Agora, uma coisa é certa, dentro de finanças, todo mundo só fala que a pessoa tem que aprender a economizar para poder liquidar as dívidas e assim comportar. Eu já não penso muito isso. Eu acho que você tem que começar a ganhar mais. Agora, quando você começar a ganhar mais, você tem que saber administrar aquilo que você ganha. Porque a gente tem um hábito cultural que é assim, tá devendo, vamos enxugar aqui as coisas. Mas ninguém nunca fala assim, vamos aumentar teu faturamento. Vai procurar uma outra atividade fora daquela que você já tem dentro das suas 6 ou 8 horas, desenvolve uma outra metodologia, vai aprender a vender uma coisa na internet, que é faturamento alto. Porque a gente só pensa como enxugar, diminuir, mas não como aumentar o lucro.
E quando você começa a ganhar, você começa também a ter mais respeito por aquilo que você ganha. Teoricamente, ela puxa isso. E aí é onde o aspecto, Daniel, em que quando você vai negociar, é começar logo. Eu vou conhecer logo o que eu tenho, quanto eu ganho e como é que eu gasto esse dinheiro. Muitas vezes a gente sabe o quanto a gente recebe por mês, né? Muitas vezes até só a parte bruta, né? A líquida a gente não sabe direito. Só que até por muitos anos, desde 2015 até 2020 agora, a gente fez a consultoria para pessoas com problemas financeiros, né? Aqui no Instagram mesmo. E aí o padrão era o seguinte: o problema muitas das vezes não era em ganhar mais, era em saber gastar. Então, assim, claro, ganhar mais é importante. Você pode sempre ganhar mais, isso é legal. Agora, a diferença está ali no gastar. Por quê? A nossa sociedade, ela tem... A sociedade em geral, né, no mundo inteiro, as pessoas elas querem viver um padrão de vida, muitas das vezes, acima daquele que ela poderia viver com aquele salário ou com aquela rentabilidade que ela tem por mês. Então, isso é por questões sociais e tudo. E aí, né, existe essa necessidade de poder provar ou mostrar isso para as pessoas. Então, as pessoas se endividam muitas vezes pensando assim. Então, se ganha 5, quer viver um padrão de 5 mil, quer viver com um padrão de vida de 7 mil. E aí, as dívidas são só consequência disso, né? E aí, alguns hábitos a gente pode ir trabalhando. Em primeiro lugar, assim, vender, por exemplo, coisas que a gente não usa ou coisas que não são essenciais. Então, saber a diferença é muito importante. Saber a diferença entre necessidade e desejo. Necessidade é aquilo que não pode realmente faltar, que seria a energia elétrica, por exemplo. Agora, os desejos, né, é aquela quantidade grande de chocolate que a gente come, né, de doces durante a semana, aqueles aparelhos eletrônicos que muitas vezes a gente comprou e nem está usando e nem usa. Então, assim, para a gente poder fazer um limpa, uma boa estratégia é fazer essa lista das coisas que a gente tem em casa, de forma bem prática mesmo, faz uma lista. E aí a gente separa entre colunas, necessidades e desejos. Realmente isso aqui eu não posso viver sem. Né? Que é, por exemplo, ali a minha internet, por exemplo. E o que é desejo, por exemplo, um tablet que eu não uso, esse tipo de coisa, a gente coloca em uma outra coluna e a gente faz a coisa mais simples do mundo, que é tirar umas fotos, né, no nosso celular ali e colocar no OLX. E isso funciona demais, demais. Eu tenho até um vídeo no canal do YouTube lá que eu falo sobre isso, como que eu ganhei R$ 43.500 lá na OLX vendendo coisas. Eu vendi até um carro lá. Então, assim, e sem fazer anúncio, sem gastar nada. Então, a gente dá um limpa na nossa vida, primeiro, né? Para a gente poder respirar, né, Lázaro? Assim, e aí, com esse dinheiro que a gente acumular, a gente já pode fazer uma proposta para o banco da nossa dívida. Porque o ideal mesmo é quando a gente tem uma certa cria, né? Se não tiver uma certa sabedoria financeira, e aí a gente calcula o quanto que a gente pagou para o banco, verifica a taxa de juros, né? Faz uma ordem ali das taxas de juros, vê qual que é a mais alta, e aí a gente faz uma proposta de mais ou menos 50% do valor total para quitar essa dívida. E até o Lázaro falou aí, você falou que o seu amigo tentou negociar com o banco o financiamento do carro lá, o atraso, e o banco nem quis saber de fazer proposta para ele. Como você vê essa situação? Como que a gente conseguiria fazer com que esse amigo seu quitasse, conseguisse resolver esse problema na prática? Primeira coisa que ele vai ter que fazer, é uma coisa interessante que você fez da lista de necessidade e desejo, essa é até uma resposta assim, eu tenho muitas dívidas, qual que eu devo pagar primeiro? Vai para essa lista. Vê qual é a necessidade e vê qual é o desejo. Desejo é as dívidas que vai deixar por último, necessidade é a prioritária.
internet, água, luz, supermercado, aluguel. Essa é a primeira coisa. Aí, quando chegou esse patamar que você já tem a clareza de qual você vai pagar primeiro, pronto, vou negociar com o banco. Na hora que você ligar, ele vai passar a proposta com as parcelas que estão em atraso, mais os juros. Certamente. Na hora que ele passar esse valor, você vai pedir logo que tire os juros. Você vai perguntar quanto é que está sendo taxa de juros. Na realidade, você nem precisa perguntar, porque se você tem um carnê na mão, soma logo as principais. Já vai saber logo qual é que está em atraso. O valor que passar disso já é os juros. Pronto. Esses juros, na mesma hora você já anota ali, faz uma calculadorazinha rapidinho ali, pronto. Já pede para tirar os juros de imediato. Eles vão tirar os juros? Muito provavelmente não. Mas pode ser que você já peça para pelo menos igualar na taxa Selic. Você sabe melhor do que eu, que aí ela se encontra um pouco mais acessível, em vez de trabalhar com os juros da instituição de crédito. Pede para jogar para a taxa Selic. Não jogou para a taxa Selic? Insiste. Do jeito que o banco insiste em ligação com você, respeite a sua dívida e insista também. Diga, eu não posso pagar esse valor, eu posso pagar, oferece as principais. Oferece só aquele que está em atraso. Porque vai chegar um momento em que aquele operador que está ligando para te cobrar, ele precisa bater a meta dele do mês. E ele vai anotar, nem que ele não resolva com você agora aqui, ele vai anotar o seu contrato e uma hora vai te ligar dizendo que o banco resolveu tirar os juros e a multa ou resolveu reduzir esse valor para você. Aí é aquele momento que você vai pegar e ver se cabe no seu orçamento, se está com aquele dinheiro, e aí é o momento que você vai pegar com a dica do Daniel. Você vai começar a vender essas coisas que você supérfluas e que você não está utilizando. E já vai começar a compor já a reserva e já vai oferecer o pagamento à vista. Então a primeira coisa é, separa logo as parcelas, sabe logo que é o principal. O que vier de juros e multa, já exclui logo. Essa é uma boa estratégia. Na verdade, é legal a gente analisar cada caso, porque cada Sim. dívida é diferente da outra. Então a gente tem lá a dívida do cartão de crédito, que é exorbitante. Sim, exorbitante. E a gente tem a dívida do consignado, que é aquela dívida um pouco mais barata. Então, dependendo também do momento que você está na dívida, por exemplo, se eu adquiri essa dívida tem 2 meses, ou se é uma dívida mais de longo prazo e eu estou na metade, meio que para o final dela. A gente usa algumas estratégias que, assim, até um pouco polêmicas, que é, por exemplo, em alguns casos, a gente deixar de pagar no caso do banco ou da instituição não querer negociar conosco e aquele item, aquela dívida não for tão essencial, por exemplo, que pode levar você a sair do seu apartamento ou algo assim, mais grave. Então, dependendo do caso, quando você deixa de pagar, você não tem problema nenhum quanto a isso. Tem assim, né? A gente acha muitas vezes que eu vou ser um mau pagador, não sei o que lá. Mas depois de um certo tempo, isso meses, você já vai ter um poder de barganha muito maior com o banco, porque você entra em outra fila dentro do banco, né? Que ali ele começa a te perder. Então, se ele começa a te perder, é igual, vamos fazer uma analogia, igual do relacionamento. Quando a pessoa se torna um pouco distante, e a gente, né, naquela coisa da conquista ali, a pessoa está muito distante, você vai acabar querendo, né, dar de tudo ali para você conseguir, né? Então, é mais ou menos isso que acontece, né? Lógico que bem diferente assim, mas a analogia é a mesma. E aí o banco já vai querer que você pague ali então paga 40% para mim aí, e a gente fecha o negócio, e você vai seguir a sua vida e eu vou seguir a minha aqui, né? E aí você consegue negociar de uma forma até melhor para você. Claro, não é todo o caso, né? Tem que ser feito com muita cautela e muita tranquilidade e muita inteligência financeira também. Isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, que eu criei esse grupo para ajudar aí o pessoal a fazer isso, que na consultoria a gente fazia isso pessoalmente e que eu estou criando um curso para ajudar o pessoal também a fazer isso de uma forma tranquila, com acompanhamento pessoal meu. Então, assim, isso, né, vai de cada caso a caso, também depende da pessoa, depende se ela tem família ou não, qual a situação que ela está, se ela tem bens para vender ou não, né, ô Lázaro? Mas isso é formidável, viu? Porque essa estratégia ela não é ruim, pelo contrário, eu até concordo com você nesse aspecto. Você vai negociando e o banco não está te cedendo, vamos pegar o seguinte, então três dívidas em que eu não
que são prioritárias. Água, luz, aluguel, não mexe. Não vá querer se atrever a fazer isso não, que você vai se arrebentar. Então você precisa de água, você precisa de luz, você precisa de aluguel. Internet, depende da situação, você pode avaliar se precisa ou não. Essas três nem mexam. As demais, você vai negociando e se a pessoa não for cedendo, você vai começando a rever. Olha, vou deixar atrasar mesmo. Se você não está precisando do seu nome das SPC Serasa agora para fazer nenhum empréstimo ou financiamento para poder quitar essa dívida maior, deixa ela no canto. Está negociando com cartão de crédito, ele não está cedendo, deixa no canto. Já pega esse cartão, já guarda logo, não utiliza mais, já tenta ir limitando o poder de compra dele, já vai negociando essa dívida, se ele não for cedendo, deixa no canto. Agora, uma coisa que eu acho interessante, você tem a possibilidade de tirar um empréstimo pessoal para quitar essa dívida, veja também a possibilidade, porque você fica com uma parcela fixa, com juros bem menor que geralmente quando você atrasa um financiamento habitacional, um financiamento veicular, ou um cartão de crédito que é bem mais, ou um empréstimo consignado, se você conseguir quitar, melhor. Agora, o aspecto, deixar atrasar para poder regulamentar, para poder negociar enquanto não tiver resposta, isso é uma excelente estratégia. E olha, eu te falo, como 10 anos trabalhando para banco, que eu fui durante toda 2010 até 2020, fui trabalhando para instituição financeira e via isso na prática. Às vezes eu vi um cara que atrasou 6 meses e conseguiu quitar com o principal. Mas ele foi uma estratégia assim excelente, ele foi matando assim a instituição na unha mesmo. E chegou a concluir nesse mesmo aspecto. Então, beleza, mas depois eu vou voltar a ter relacionamento com o banco? Banco, ele só tem interesse no seu dinheiro, meu jovem. Não se iluda, não. Ele só tem interesse no seu dinheiro. Depois que você passar essa situação e voltar a utilizar a sua conta, comprar um produto do banco, eles vão abrir as portas para você e vão voltar a te oferecer as mesmas condições. Então, é uma excelente estratégia, viu, Daniel? É verdade. Isso aí também, mesmo que o banco ficasse de mal de você aí e tudo. Nossa, hoje em dia tem tanto banco, né? Banco digital, inclusive, tá doido para você abrir uma conta lá. Então, assim, não se apegue a isso, né? Isso que a gente está conversando é genial. São estratégias que você pode usar aí para resolver a sua situação. Se você tiver perguntas, tem uma caixinha de perguntas aqui, pode mandar também. Às vezes você fica meio sem graça de escrever para todo mundo ver aqui. Usa a caixinha aí que a Tem a gente vergonha, não. vai dar o seu nome aí, tá? Então, assim, essas estratégias são muito importantes e muitas das vezes a gente, né, que está nessa situação fica um pouco inseguro, né? Nossa, será que eu vou fazer isso mesmo? Não, eu vou deixar de pagar? Que coisa mais maluca, né? Então, assim, a gente ajuda, a gente, né, faz isso aí com você de uma forma bem tranquila. E uma outra estratégia também, Olavo, que eu gosto muito, além dessa de gente vender coisas e fazer uma proposta de pagamento à vista, de via de regra, né, lógico que vai ter alguns casos, exceções, nunca aceitar a proposta do banco, essa logo de primeira. Por quê? Qual que é a ideia do banco? Qual que é o interesse do banco? É ter um cliente para a vida inteira. Então, ele não tem interesse em te emprestar o dinheiro aí e você, daqui 2 anos, 1 ano, 3 anos, você pagar isso aí e ir embora, né? Ele não quer uma relação rápida, ele quer uma relação duradoura. E a negociação, a renegociação, né? Quando chega lá, eu não estou conseguindo pagar a parcela e tudo, o que o banco faz? Ele pega, vamos supor que seja R$ 500 a sua parcela e você não está conseguindo pagar ela. O banco fala assim, beleza, vamos renegociar isso aí, eu vou colocar uma parcelinha que cabe no seu bolso, que não vai ser de R$ 500, vai ser agora de R$ 300. R$ 300 cabe no meu bolso. E aí, o que acontece? Ele aumenta os juros e estica o prazo. A dívida que era de 2 anos passa a ser de 5 anos. Ou seja, você vai pagar muito mais juros no montante total. Você, ao invés de pagar R$ 500 por mês, que era um bom negócio, você vai pagar 300, mas você vai pagar muito mais caro nessa dívida ao longo do tempo e com mais juros embutidos e por mais tempo. Ou seja, você vai ficar preso, como se você tivesse algemado ali, tá? Você aumentou o tempo que você vai ficar devendo, vai viver pressionado, porque, querendo ou não, esses R$ 300, você vai pegar outro empréstimo e aí vira uma bola de neve, e aí você só consegue
né, viver pagando dívidas. E não é isso que a gente quer ajudar você a sair dessa. Então é muito perigoso a renegociação que o banco te oferece. Tem que ser analisado com cautela, né? Se você tem essa dúvida, tem essa insegurança, a gente está aqui para te ajudar, né, Lázaro? Você tem o seu trabalho aí, eu tenho o meu trabalho aqui, que é um curso, é consultoria inclusa, que é esse grupo Graça aí do desafio, que a gente está ajudando muita gente lá, que começou ontem. Se você quiser entrar agora aí, tem lá o desafio do dia de hoje, do dia 1, e aí a partir de amanhã tem o dia 2, então corre lá e já entra no grupo. Então, assim, E é qual interessante. estratégia mais você colocaria aí também, Lázaro, para a gente E é ajudar o interessante ver, né, pessoal? a renegociação, porque quando você vai para a renegociação, você acaba entrando numa furada. Então você tem que verificar, cara, de tudo, você tem que sempre ter um controle do seu orçamento. Se você não tiver, meu jovem, você vai se arrebentar constantemente na vida. Então começa logo a ter essa clareza, esse objetivo, para não cair numa furada como essa. Porque olha, o que teve nessa pandemia, dos bancos já colocando logo a grande ilusão. As duas parcelas, 2 meses aí para você renegociar. Vai vir, em algum momento, banco nenhum, mesmo em situação de crise, já dentro da história mundial, ele não vai vir e sair perdendo. Então, vai vir, em algum momento aí, algum ônus para você. E aí é o ponto principal. Você tem a clareza, já sabe como você quer negociar, já está começando a levantar um dinheiro, aí é onde você vai começar a controlar o jogo. É o aspecto principal que você tem que ter durante a negociação. Controlar o jogo e a iniciativa tem que ser sempre sua, nunca do credor. Porque senão você acaba ficando refém dele. Você tem que pegar a jogada e começar a ir para cima dele constantemente. Se você, durante a negociação, ele diz, olha, eu não posso resolver isso. A minha alçada, o meu limite é tanto. Beleza. O limite daquele operador é tanto, mas do chefe dele é um pouquinho mais. Então, na hora que ele disser isso, peça para falar com alguém em que possa resolver seu problema. Se ele não tem competência porque ele é limitado no que passaram para ele, na função dele, beleza, meu amigo, tranquilo, eu entendo você. Agora me transfira para quem possa resolver e quem possa dar o checkmate para poder negociar. E o principal que eu acho interessante é que quando você consegue levantar esse capital, peça, durante a negociação, já tendo esse capital na mão, oferte pagamento para na hora. Olha, eu quero pagar agora. Eu já tenho esse valor em mão, eu quero pagar agora. Porque imediato, o cara vai. Aí você já inverteu. Em vez de você ser pressionado, você transferiu a pressão. E aí ele já ficou, eu tenho esse valor aqui para entrar na minha meta diária, que já vai me ajudar na meta semanal, é um valor bom, ele já começa a pensar no benefício dele. Isso, não tem para onde correr, é estratégia natural. Então ele já vai começar, espera aí, só um minuto. Aí ele bota você no mudo e vai gritar o supervisor dele, de onde ele estiver, para poder, olha, tem essa proposta, o cara quer pagar hoje. Tem como. Na mesma hora, até o supervisor também, que a meta do operador ajuda o supervisor, ele vai também atrás disso aí e vai ver, rapaz, é vantajoso, vale a pena, bora tentar já ver essa questão aqui. Porque essa situação é muito importante. Você está sendo pressionado, faça de tudo para virar o jogo. Deixe que a pressão vire para eles e você já começa a ter um controle. Se ele não resolver com você na ligação ali agora, não se preocupe, ele vai retornar porque começou a ser atrativo para ele. Então, uma coisa que eu dou como estratégia, como dica, é ter sempre um atrativo. Nunca comece uma negociação de má fé. Se você começa uma negociação de boa fé, sendo transparente, a probabilidade de êxito é enorme, não tem para onde correr. Então, seja transparente, leve as informações, mostre que você tem um aquisitivo ali para resolver e mostre que você tem intenção, Daniel. É isso aí. Você já trabalhou em banco aí, você sabe melhor do que ninguém, que depois que, por exemplo, alguém deixa de pagar a dívida, depois de algum tempo, muitas vezes essa dívida é terceirizada, ela é passada Sim, para um escritório de cobrança, algo assim. E nessa situação, é essa situação que eles estão começando a te perder. E aí, as margens de negociação começam a ficar mais vantajosas para você, tá? verdade. Então, é uma estratégia, é uma coisa para você pensar, abrir um pouco a sua mente, né? Essa live aqui está te ajudando com alguns insights, né? Algumas ideias para você começar a resolver a sua situação. E uma outra estratégia também muito boa, além da gente mudar a nossa mente, além da gente vender coisas que a gente não usa, né? E além de, em alguns casos, deixar de pagar uma dívida não essencial, é
exatamente a gente pegar, fazer essa divisão, né, entre o que é essencial e aquilo que é supérfluo, e aí fazer esse cálculo, né, do que eu já paguei. Isso é coisa simples, né? Tudo isso aí que a gente está falando são contas de matemática que a gente usa no calculador e faz. Isso está disponível para todo mundo, não tem complexidade nenhuma nisso. A gente somar aquilo que a gente já pagou, isso é até um argumento também para a gente poder usar na hora da negociação. Uhum. E aí, né, a gente está passando por um momento difícil aí, né? E mesmo assim, Daniel, não tem dinheiro agora, meu orçamento está todo comprometido com dívidas e consignados e tudo. Usar esse dinheiro da venda dos produtos e, olha só, eu tenho experiência aqui comigo mesmo e com clientes que venderam itens na pandemia mesmo e conseguiram esse dinheiro, porque muita gente também está vivendo as suas vidas, está comprando do mesmo jeito e desfazer Legal. desses objetos, dessas coisas, faz muito bem e te dá mais poder de barganha, te dá, né, uma tranquilidade maior, um respiro maior, né? E tudo isso vai te ajudar a chegar lá. Tudo isso vai te ajudar a chegar lá. Então, qual estratégia que você falaria aí mais pro pessoal lá? Tem uma coisa interessante, Daniel, que eu acho legal que a gente compartilhar. Tá na dúvida com relação a fazer esse cálculo? Hoje a gente está gente, a gente vive no século XXI. Então, assim, não venha com frescura dizendo assim, eu não consigo, odeio matemática. Não. Pelo amor de Deus, a gente está no século XXI. A gente tem um celular com tecnologia que a gente pode fazer tudo a qualquer momento, na palma da mão. Então, tem um aplicativo que eu recomendo, que eu acho massa, que é chamado Calculadora Cidadão. É um aplicativo do Banco Central, tem para iOS, tem para Apple, muito bom. E lá permite você fazer a simulação da dívida. Cartão de crédito, financiamento veicular, habitacional, por aí vai. Tem inúmeras funções lá. Calculadora Cidadão. E lá você pode colocar a sua dívida e chegar a saber realmente, pela taxa de juros que estão te cobrando, se está sendo aquela taxa de juros está sendo honesta. Se está sendo praticada dentro dos limites que o Banco Central te permite. Então, o que eu entendo, cara? Eu gosto de entender essa situação. Eu não gosto de ficar refém das coisas. Eu gosto de estar no controle disso. Porque facilita para eu tomar uma solução. Eu chegar a resolver esse problema para você. Então, nada mais importante do que você fazer a mesma coisa. Você já pegar e lá na calculadora cidadão, simular a dívida, e quando você for conversar com a pessoa do outro lado da linha, você já vai saber realmente estar cobrando você com juros exorbitantes. E quando você começa a argumentar de igual para igual, já facilita bastante. Isso já você começa a extrair as informações e assumir o controle dessa questão. Olha, eu acabei de simular essa dívida aqui, está muito alta. Os juros está isso, isso, isso. Você não vai ficar reclamando com queixas aleatórias. Você já vai ter uma solução mais certa. E ali você já começa a puxar o negócio para você, já começa a ofertar a sua proposta e a tendência é que ele já aceite no final. Uma coisa interessante, você falou, não posso resolver agora. Essa dívida, o banco não vai ficar esperando cair do céu um milagre para você pagar, não. Ele vai vender o crédito dele para uma outra instituição e essa outra instituição geralmente já vem com uma facilidade maior para você estar negociando. E um ponto interessante que eu acho, não deu certo também aí, o Serasa, ele abre um feirão muito interessante, às vezes chega até 90% com desconto para pagamento da dívida. Então, acompanha faz o cadastro lá no site Serasa, é gratuito, e vai acompanhando, chega no teu e-mail, quando eles abrem um feirão do consumidor. E lá você permite até quitar essa dívida com 90% de desconto. Então, é muito importante você acompanhar, estar no controle, não é só da ligação, mas estar observando como está essa questão. Teu nome foi negativado já por conta daquela dívida, não espera o banco te ligar e quando ele diz assim, olha, eu sinto muito, mas tem que me informar que o nome já foi negativado. Não, eu já sei, eu estou observando, eu sei disso. A dívida é minha, eu estou acompanhando. Então você já mostra a autoridade em cima daquela questão e já chega, Daniel, com muito mais ênfase. Então é muito bom, acompanha essa estratégia e começa a colocar de uma forma mais concreta. Legal, Lázaro. Muito bom que você falou. Essa dica do calculadora cidadão é muito legal também e do feirão do Serasa. Uma coisa muito bacana é o seguinte, vamos supor que você tenha, é normal da pessoa que está nessa situação, ela ter, era batata, né? Ali na lista do pessoal que procurava consultoria comigo lá, era várias contas em banco, vários cartões de crédito,
e vários financiamentos, vários empréstimos. Quando a gente tem vários desses vários, o que acontece na prática? A gente perde controle, não consegue calcular mais nada. Então, era assim que as pessoas procuravam. O que é legal de fazer nessa situação? A gente resumir essas coisas em uma só. Claro, o primeiro passo assim, que a gente viu que mais deu certo mesmo com esse pessoal e tudo, foi fazer essa proposta de pagamento à vista para poder eliminar. Sempre evitando a proposta do banco, porque o banco quer protelar. Como a gente falou, o banco quer protelar, quer fazer a dívida de 2 anos virar 5. E aí você vai ficar a vida inteira com várias dívidas e vários anos e nunca mais você vai conseguir sair. Então, qual que é a ideia? Você sair fora logo disso. Agora, se a sua situação está muito crítica, sim, que está tudo comprometido ali e já quase não tem nada para você ir no supermercado ali comprar alguma coisa. Está muito assim, se tiver muito assim, o que dá para fazer? Exatamente isso que o Lázaro está falando. Pegar aquelas dívidas mais caras, vamos dar um exemplo prático. Tem 2 cartões de crédito e está em atraso e muitos juros rolando e cheque especial e um consignado que você pegou que o juro está alto, por exemplo. Um empréstimo, aliás, que não foi em folha de pagamento. O empréstimo foi alto, foi de uma financeira aí, sei lá, está pagando 30% ao ano, enfim. O que dá para fazer? O que dá para fazer? Pegar um outro empréstimo, isso é duro falar, isso é ruim de falar, mas, calma lá. Pegar um empréstimo hoje que é um empréstimo online, com garantia de imóvel que seja de juro baixo. Eu não estou ganhando nada para falar isso aqui. Por exemplo, tem a Creditas. Essa Creditas, ela empresta o dinheiro a juro baixo, a juro mais baixo que o mercado. Você pode achar outras aí também, não tem problema nenhum. Eu dei o exemplo dessa para deixar a coisa mais prática aqui. Então, você pode pegar uns juros muito mais baixos, tá? Muito mais baixos, aí às vezes 2% ao mês, 5% ao mês, que já é muito melhor que os juros lá de 20%. E aí, você pode pegar um montante um pouco maior lá, quitar esses dívidas caras de cartão de crédito, cheque especial, do consignado, do empréstimo que você pegou lá a juros caros. Você vai resumir 3, 4 problemas em um, que é com juro menor. Então, aí você tem que fazer todo um trabalho consigo mesmo de falar assim, ó, esse aqui é o fim da linha. Esse é o último empréstimo que eu vou fazer na minha vida aí para quitar dívidas, para poder organizar a minha vida, né? E aí, a partir desse último empréstimo, você vai pagar menos, você vai ter mais capacidade de pagar, porque a bola de neve ela não vai crescer tão rápida, né? Ela não vai descer morra abaixo e vai começar a multiplicar ali, como acontece com o cartão de crédito, cheque especial e esses consignados aí, esses empréstimos aí de financeiras. E aí, essa bola de neve vai crescer mais devagar, então você vai começar a ter mais tranquilidade, né, Lázaro? Eu até peço, Daniel, para o cliente rap, quando você falou assim, ó, é o meu último empréstimo, eu peço para o cliente falar em voz alta, que é para ele ouvir o que ele está comentando. Ele disse, olha, o compromisso que você está assumindo é com você, não é comigo não. Porque você não precisa estar vivendo essa situação. Sua empresa, ela fatura bem, a minha advocacia na área empresarial,